Eh, Se quiserem, está aqui o link do vídeo completo que foi posto no YouTube. Se for mais fácil, tem o QR Code com o link que vos pode ajudar a acompanhar melhor, com maior definição, os vídeos que são apresentados. No decorrer da apresentação, eu tenho o vídeo, pode não estar com a definição correta, portanto, se forem acompanhando noutro aparelho, se calhar torna-se mais fácil. Antes de começarmos com o teste, há umas considerações que são importantes ter. Primeira consideração é que o número de juízes é sempre superior ao número de. Já agora, a apresentação foi preparada para o espanhol, portanto, eu soube agora aqui a falar em português, que fiquei extremamente agradecido, mas preparei-me para fazer a apresentação em espanhol, à semelhança do que foi o ano passado, mas visto que me deram a oportunidade de falar em português, a apresentação está em espanhol, mas falo em português. Então, o número de juízes é sempre superior ao número de, nós chamamos de notas de desclassificação, de cartões vermelhos necessários para desclassificar um atleta. Isto porquê? Porque as opiniões dos árbitros, dos juízes de marcha, raramente são idênticas a todos, está bem? E o que depois determina o ajuizamento são as opiniões de vários juízes no mesmo sentido. Outra consideração que temos de ter sempre em conta no ajuizamento da marcha é quando as situações são claras, as opiniões dos vários juízes, árbitros, de marcha, desculpem uma designação, nós em Portugal utilizamos muito a designação juízes, sabemos que no Brasil não utilizam muito essa designação, mas juiz de marcha é a designação que nós usamos. Então, quando as situações são claras, as opiniões são convergentes, normalmente. Ao contrário, quando as situações são menos claras, geram opiniões díspares, mais difusas. É mais difícil de haver a tal consistência dos juízes de marcha, mas é aí que nós tentamos, nas várias formações, tentamos deixar mais claro. Alguém perguntou alguma coisa? Para Nicolás el dedo. Olha, agradecia Freddy, que. porfa, put, por favor. Gracias. Pronto, se tiverem o microfone desligado, é mais fácil. Depois, o que é mais grave no ajuizamento da marcha é quando há situações claras ou de uma situação de suspensão, de perda de contacto e a opinião de um juiz ser de, de flexão, de joelho dobrado, ou o inverso, quando a situação é clara de joelho dobrado e o juiz assinala ou tem uma ação no sentido da perda de contacto. Essas são as situações mais difíceis de compreender. Como eu disse anteriormente, dificilmente, ou quase nunca, ou às vezes sou levado a dizer que nunca, todos os juízes têm a mesma opinião. É muito raro toda a gente ter a mesma opinião. Por isso é que são mais juízes do que aqueles que são necessários para desclassificar um atleta, porque senão bastavam quatro e a coisa dava-se. Às vezes, e nós vamos ver isso, se calhar é uma das conclusões que vamos tirar com este teste, e que eu tirei com este teste de diagnóstico, às vezes a nossa opinião pode ser moldada pela aquela busca que o juiz tem erradamente de ir à procura do erro, à procura de uma falta. E esta não deve ser o princípio que nos rege. Nós devemos entender que todos os atletas, à partida, são marchadores, vão marchar bem, e devemos identificar aquelas situações que, no nosso olhar, são mais claras. Alguma questão até agora? Não?
Então, prosseguimos. Passamos então para o inquérito. Toda a gente respondeu e, pelo que eu vi aqui, se calhar mais do que uma vez, alguns. Quem é que respondeu ao inquérito? Foram 86, salvo erro, 86 pessoas que responderam, sendo que temos aqui a distribuição pelos níveis das pessoas que responderam. Temos ali 2 juízes de nível Gold, que fui eu e o José Dias. Fomos também, tivemos a nossa opinião. Posso-vos dizer que houve 2 situações onde tivemos opinião diferente, portanto, para verem que não estamos sempre de acordo, não temos todos a mesma opinião. E depois, de resto, nível Silver, 6 pessoas responderam, de nível Bronze, 18 e juízes nacionais, 52. Depois havia aqui outros que não identificámos. O vídeo número 1. Vou pôr a passar já o vídeo. Estava a ter um feedback se vê com alguma definição ou não. Eu vejo perfeito. Eu vejo perfeito também. Também? Pronto, então vamos partir do princípio que está a ver bem. Aqui, como podemos ver no gráfico, do pessimismo, Tuga. agradecia que desligassem Só o Américo Brito, Américo por Brito, favor. desligasse o microfone. Olha bem, é por este nome que conhecemos a personagem que alerta para os perigos da ambição em excesso dos navegadores. Vasco, eu acho que você consegue passar em cima e colocar no mudo. Aí foi. Já está. Ele ouviu. Pronto, então aqui temos cerca de metade das pessoas que entendem que o atleta está, a atleta neste caso, está com a perna dobrada. Nós chamamos em Portugal flexão. No sul da América, nos países, no espanhol, acho que é perdida a rodilha dobrada. Portanto, para ficar claro, mais de metade das pessoas entenderam que é uma situação em que temos a perna dobrada. E depois, a outra metade, uns dizem que está bem, outros dizem que é suspensão. Eu eliminaria, depois, eu não vou dar a resposta certa, vou dar a resposta que é a minha opinião, está bem? É a minha opinião. A resposta certa estará numa opinião validada por um conjunto de juízes. Portanto, a minha opinião é que a atleta vai bem. Não vejo, vou passar novamente o vídeo. Se nós verificarmos a modo de progressão, eu não consigo identificar grandes problemas. Eventualmente, podíamos dar uma raqueta amarela para esta situação. Para a desclassificação, na minha opinião, não há qualquer problema. Eu não daria qualquer ação a esta atleta. Algum comentário? Eu gostaria de comentar. Boa noite. Boa noite. Deraldo. Deraldo, do Brasil. Você falou tudo aí na sua fala. Muitos de nós, eu inclusive, daria uma placa amarela. Não necessariamente significa que eu acho que essa atleta tem que ser desclassificada. Então, eu creio que faltou essa opção aí nas respostas. Eu daria uma placa amarela, porque no meu entender, e de muitos aí, a perna direita dela principalmente não tá bem. Mas a minha pergunta é, na prova, esse tipo de opção vai acontecer? Porque a placa amarela caberia bem no meu entendimento, como no seu, realmente não tem problema. Tá? Só para pontuar isso, porque eu acho que, como muitos aí acharam que merecia a vermelha, teria talvez que ter essa possibilidade, essa opção, né? Obrigado. Pronto. Sim, obrigado pela opinião. Como apaguei essa luz? No teste, normalmente nas avaliações onde nós participamos, eu já participei em várias, o que nos pedem é para dizer se vai bem ou se vai mal.
E indo mal, qual é a razão de ir mal? E o vai mal era uma situação, quando é no teste, uma situação que seria para cartão vermelho, para nota de desclassificação ou para falta, como queiram chamar. Normalmente no teste, e acho que vai ser a mesma situação. Uh, a, a raqueta amarela, nós normalmente damos, não é um castigo, não é para prejudicar o atleta, não tem qualquer efeito. Damos quando temos dúvidas, quando achamos que não vai totalmente bem. Portanto, por isso é que eu disse, aqui se eu entendesse que nem tudo vai bem, não me chocaria ter uma raqueta amarela e não vai mal nenhum ao mundo se tivesse uma raqueta amarela. Agora, para desclassificação, acho que nesta situação não se justificava, mas é a minha opinião e que vale o que vale. Mais algum comentário? O Luiz perguntou se, no caso da sua opinião, a raquete amarela seria por flexão ou por flutuação? Neste caso, se fosse, visto que houve muitas pessoas que conseguiram ver, eu não daria nada, mas a haver alguma raquete amarela seria por flexão. Pronto, suspensão, então acho que é claro que, não, que esta atleta não incorre. Eu posso passar mais uma vez, eu não consigo ver a olho nu um momento em que os dois pés estejam no ar. Está claro? É. Podemos passar ao próximo? Pronto. Segunda situação. Neste vídeo já há uma unanimidade maior. A maior parte das pessoas que participaram. Olha, Francisco. Por favor, desligue o microfone. Francisco Aguilar Saldívia. Podes ligar o microfone? Paco, tú lo puedes cerrar al micrófono de Francisco. De Mas eu todo. não estou a ser capaz. Pronto, já parou. Obrigado. Nesta situação, no vídeo número 2, vamos passá-lo já, parece-nos uma situação mais clara, porque quase toda a gente, 83%, teve a mesma opinião. Nesta atleta, não vêem grandes problemas a nível técnico e eu também não. Está bem? Na minha opinião, não há problemas na técnica desta atleta. Não seria razão nem para dar raquete amarela, nem o cartão vermelho. Alguém quer dizer alguma coisa? Algum comentário? Tem a Graciela pediu para colocar só o QR Code novamente para ela poder acompanhar. É possível voltar rapidinho? Aí eu já peço para a Helena colocar no mudo. Helena, está aberto o teu microfone, Helena. Se quiserem, posso pôr o link no chat. Pode ser? Facilita também, que daí se alguém perguntar, eu coloco lá. Sim. Pronto, já coloquei o link no chat. Portanto, estávamos no 2. Alguém tem algum comentário?
Não, aqui pareceu-nos claro. Vamos à situação número 3. Também há cerca de 2/3 das pessoas que responderam que a pessoa vai bem, que a atleta não tem qualquer problema técnico. Se observarmos com alguma atenção, percebemos que não encontramos nem suspensão, não há, é uma atleta que nível de suspensão não tem qualquer problema, nem corre esse risco. Em termos de perna esticada, acho que, ou perna dobrada, também não haverá grande problema. Na minha opinião, é uma atleta que também não merecia qualquer ação por parte dos juízes de marcha. Alguma dúvida? Não? Vídeo 4. Aqui também há uma grande unanimidade. Parece-nos que é uma situação que também não oferece grande dúvida, em que uma atleta que tem alguma dificuldade em esticar principalmente uma das pernas, portanto, era uma situação em que a ação do juiz devia ser no sentido de primeiro mostrar a raquete amarela por flexão, por perna dobrada, e se continuasse mais tarde dar a nota de desclassificação, dar o cartão vermelho. Alguém tem a opinião contrária? Alguém quer dizer alguma coisa? Portanto, ficou claro que, na minha opinião, também estava tudo bem. Nas respostas. Na atleta, não. Vídeo 5. Aqui há uma difusão de opiniões. Cerca de metade dos que responderam ao inquérito entendem que há suspensão. A outra metade divide-se um bocadinho. Vamos ver o vídeo. É um daqueles casos que são mais difíceis de analisar. Temos que olhar várias vezes. Temos aqui só temos 3 vezes. Só passar a terceira vez. Portanto, aqui neste caso, eu, na minha opinião, não daria qualquer... não atuaria em qualquer das questões. Para mim, a atleta vai bem. Se calhar no limiar da suspensão, eu não consigo observar a olho nu um momento em que a atleta vá com os 2 pés no ar. Portanto, na minha opinião, a atleta vai bem. Agora lá está. Pode ser tolerável outra opinião, porque somos todos juízes. Temos é que treinar. Alguém quer dizer alguma coisa? Se tiverem a oportunidade, há um exercício que eu faço muitas vezes, quando estou a ver estes vídeos, quando estou a treinar, que é fazer batota e tentar parar os vídeos em momentos chave. E aqui nesta atleta nós dificilmente, ou quando conseguirmos parar, paramos no momento em que ela consegue estar com os 2 apoios perfeitamente fixos no chão, quando a ponta do pé está a sair atrás, o calcanhar está a tocar à frente. Mas isto já é fazer batota, já não é olho nu. No vídeo 6, temos mais de metade das pessoas que responderam que o atleta vai em suspensão, com perda de contacto. Também vamos verificar que, na minha opinião, é nesse sentido também. Portanto, há ali, conseguimos verificar a olho nu que há um momento em que ele tem o contacto, que tem a perda de contacto do solo, com os 2 pés. Se fizerem aquele exercício da batota, então verificam com muito mais rigor. E, na minha opinião, era um atleta que merecia um cartão vermelho por suspensão. Alguém quer intervir? Pronto. Vídeo 7. Voltamos a ter mais de metade das pessoas a dizer que o atleta vai bem. 29%
Não, mais de metade dizem que o atleta vai em suspensão, 29% dizem que vai bem, e uma percentagem mais baixa que entende que o atleta tem o joelho dobrado. Na minha opinião, é um atleta que vai em suspensão. Na minha opinião, consegue-se ver ali a olho nu que há um momento em que ele vai com os dois pés no ar, mas é a minha opinião. Por exemplo, posso-vos dizer que aqui é um dos casos em que a minha opinião difere do José Dias, por exemplo. Nós estivemos a fazer os dois antes de vocês todos e era um dos casos que diferia, mas é perfeitamente normal no ajuizamento da marcha. Alguma questão para colocar? Não? Passamos para o 8. Aqui há quase unanimidade. Portanto, este é daquelas situações que serão mais fáceis de ver. É uma atleta, isto é das situações mais usuais, ao dar a curva, num retorno, teve ali uns passinhos em que dobra mais do que deve o joelho. Portanto, acho que esta situação é perfeitamente clara. Acontece muito e é um tipo de situação que nós devemos atuar até para que os atletas não tenham tendência a fazê-lo. Aqui parece-me que ninguém quer intervir, porque é claro demais. Vasco, Sim, apesar de ser claro demais, há uma falha no asfalto ali, tem uma parte rebaixada, é isso, nesse retorno? sim. Seria uma falha de percurso. Mas que normalmente não deve servir de desculpa para Sim, mudar a técnica. Mas ela começa, antes da falha, ela começa logo a dobrar os joelhos. seria um ponto importante a ser observado em quem vai fazer uma vistoria do percurso para não colocar aí, né? Sim, mas acontece às vezes. O juiz também pode ter isso em consideração, mas aqui neste caso nós verificamos que há ali o retorno faz ali uns 4, 5 passos com flexão de joelho. Sim, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que siempre qué? não estou questionando, né? Para mim também foi uma falha, apesar de eu não ser árbitra de marcha, Ah, mas bueno, o que eu cuando tenga digo tiempo é y que cuando esté seguro, Paul, está com o microfone aberto, Paul. man- O que eu digo, Vasco, é que quem faz o bien hecho. desenho ou quem faz a vistoria do local antes precisa estar muito atento com esses detalhes, que isso prejudica, né, o desenvolvimento da marcha. Sim, é verdade, mas aqui estamos-nos a concentrar na, Na na técnica, avaliação técnica do juiz de claro. marcha, mas efetivamente às vezes há falta de cuidado e há sítios, por exemplo, curvas demasiado apertadas, os juízes têm tendência a ser mais condescendentes com a técnica. Pronto, mas aqui não era bem o caso. Na Obrigada. minha opinião, sempre, sempre, na minha opinião. Mais alguma questão? Ficou claro, Cláudia? Sim, sim. Sim? Então, vamos passar para o próximo vídeo, vídeo 9, em que há também uma grande maioria de respostas no sentido de que o atleta vai em suspensão, em que entende-se que há um momento em que o atleta, conseguimos verificar que o atleta está com os dois pés no ar. Depois há aqui 27% que entende que vai bem. Na minha opinião, daquilo que eu verifiquei, também entendo que ele vai em suspensão. Portanto, não é uma opinião validada, mas era, se estivesse a atuar no terreno, para mim, este atleta iria em suspensão. Alguma dúvida? Não.
O último vídeo, aqui deste teste, 63%, quase 2/3 das pessoas entendem que há flexão, que a perna vai dobrada. Posso dizer já que é a minha opinião também, se verificarmos a perna de dentro, a perna esquerda, neste caso, tem alguma dificuldade em esticar. Portanto, era uma situação em que nós devíamos de atuar no sentido de, eventualmente, mostrar raquete e depois, se o atleta prosseguisse neste modo de progressão, teria que ser desclassificado se houvesse 4 juízes com a mesma opinião. Pronto, este testezinho é um teste muito simples, espero que tenha servido para alguma coisa. Se nós quiséssemos fazer uma análise em relação ao desempenho dos juízes, que é aquilo que nós fazemos no final de uma prova, desempenho dos juízes, e se tivermos o entendimento que para desclassificar eram precisos 2/3 dos juízes, neste caso, se fosse numa equipa de 6, corresponderia a 4 juízes em 6 a entender que o atleta devia ser desclassificado, e para ir à zona de penalização, que metade dos juízes, que seria 3 em 6, entendia que o atleta devia ir à zona de penalização, nós teríamos, nestas 10 situações, no vídeo 1, o atleta teria ido à zona de penalização, no vídeo 2, o atleta não teria qualquer ação, no vídeo 3, o atleta não teria qualquer penalização, mas tinha dois cartões vermelhos, no vídeo 4 o atleta seria desclassificado, depois o 5 também teria dois cartões vermelhos, o 6 e o 7 teriam ido à zona de penalização, o 8 e o 9 teriam sido desclassificados e o 10 também à zona de penalização. Portanto, destes todos, só 3 é que chegavam ao fim sem qualquer ação, sem serem prejudicados, e todos os outros teriam ido à zona de penalização ou seriam desclassificados. O que, numa prova de marcha, seria manifestamente exagerado. Está bem? Mas aqui é uma simulação. Agora, o que eu posso aconselhar a todos é, eventualmente, tornarem a fazer o teste, e se quiserem parar os vídeos e se quiserem treinar, tentar verificar com mais cuidado, depois terem estas opiniões. Acho que é um exercício, eu faço muitas vezes, e que toda a gente pode fazer, tendo acesso a vídeos e a imagens de competições. É um exercício que nós em Portugal fazemos muito, e que nos ajuda depois nas provas a ter uma ação mais efetiva. Pronto, e neste sentido era o que propuseram e que me propus a fazer hoje. Espero que tenha ajudado alguém, e depois daqui a uns tempos teremos mais alguma coisa. Obrigada, Vasco. Se alguém quiser fazer algum comentário, abrir o microfone. Acho que foi um movimento bem interessante, Vasco, tanto no prévio, né? A gente sempre comenta que quando a gente vai fazer um exercício prévio a um seminário, a gente já chega preparado também e já traz as dúvidas, e quando você fala, isso já deixa mais claro. E é muito importante, como o Vasco falou, prestem muita atenção no momento da prova, e nós estamos falando do exame bronze ou do exame ouro para marcha. O que é que pede no enunciado da questão? O que está sendo pedido para que vocês respondam? Para que justamente tenham essa interpretação, se vocês estariam ou fazendo uma desclassificação, ou fazendo aplicação de uma plaqueta amarela, por exemplo, né? Então é bem importante ter claro o que o enunciado traz. Para hoje, né, a gente tem a fala do Vasco mostrando um pouquinho dos vídeos. Vocês já receberam 2 outros links que são de questionários que vão ser abordados na quarta-feira. Só que na quarta-feira a gente vai começar um pouquinho antes, a gente vai começar às 4h30 hora Buenos Aires, né? E aí, normalmente nesse movimento rápido, né? Meia hora de um tema, meia hora de outro. E hoje nós teremos a fala da Maria Eugênia. Eu peço, por favor,
que vocês também prestem muito atenção nas dicas que a Maria Eugênia vai estar falando para vocês. São situações que vocês precisam cuidar antes do momento do exame. Então, ela vai trazer lá as condições mínimas, o ideal é que tenha um pouquinho mais de memória dentro do computador, para que vocês façam os pré-testes. São 2 pré-testes, né? Um é sobre o teste do equipamento, que às vezes vem em inglês, às vezes vem em francês, não se preocupem, mas é importante fazer para saber como mexer com o computador no momento da prova. E tem o simulado, que é o pré-teste do exame, que também é importante que vocês façam para saber como é que vocês avançam nas questões, se querem voltar, como faz para voltar. Então é muito importante que vocês ouçam o que a Maria Eugênia está trazendo e sigam estas orientações. O Newton está aqui na sala, né, Newton? Tá. Ou seja, quem precisa estar indo para o canal em português, o Newton já está lá? Sim, Newton? Ya está Newton, Beleza. y ya está habilitado para la Gracias. traducción. Y Gracias. Roberto, como anfitrión nuevamente para después compartir pantallas. Sí, ya estoy yo. Vasco, Bien, já está? bien. Então, para os brasileiros e quem é de Portugal e prefere escutar português brasileiro, podem ir embaixo, passa o mouse na base da tela, vai aparecer um globo. Nesse globo que é a interpretação, pode escolher português, que aí o Newton vai estar fazendo a tradução. Maria Eugênia, com você. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me presento para quienes no me conocen. Soy María Eugenia Fedele y pertenezco al ADC de Atletismo Sudamericano y estoy a cargo de la gestión administrativa de cursos y seminarios en lo referente a entrenadores y también a jueces. Bueno, la idea, como dijo Claudine recién, es darles una introducción de la plataforma TestWe. Específicamente, algunos de ustedes ya la tienen descargada, pero bueno, específicamente algunas indicaciones y consejos sobre el uso, sobre las cuestiones que tienen que tener resueltas Sí, Guillermo. antes del inicio del examen. Entonces, vamos a compartir una pantalla para ver las primeras presentaciones. Sobre un instructivo muy simple de cómo instalar y los requerimientos, primero con los requisitos de compatibilidad para la descarga de este software. Entonces, para Mac, un mínimo de 10.13 y Windows 10. Menor de eso no acepta, es decir, que no lo van a poder descargar. Y muy importante también la memoria RAM necesaria y el espacio libre. Esto a veces ustedes van a poder descargar, pero si no tienen esta compatibilidad, después el uso de la plataforma se verifica y no es lo ideal. Entonces tengan en cuenta esto. Vamos a analizar entonces los días previos al examen. Van a tener que descargar la plataforma y por favor, aquellos que no lo tengan, cerramos micrófonos, por favor. Gracias. Los que no tengan la plataforma todavía descargada, por favor hacerlo con anticipación. Es muy importante que se familiaricen con tiempo, no dejar a último momento esto. Entonces, aquí recomienda al menos 72 horas antes. Como con cualquier otra plataforma que ustedes descarguen o link, si ustedes pierden el usuario y la contraseña, tienen cómo recuperarlo, tienen el enlace allí, y va a llegar una nueva contraseña al mail que ustedes indicaron. Asegurarse de tener la webcam funcional, que el ordenador esté en la fecha y hora correcta actual, y tener una buena resolución de pantalla. Se recomienda un 125% para poder ver todos los iconos, todos los botones visualizados. Y esto también es importante que lo recuerden para, en caso de tener alguna eventualidad, no desesperar. Solamente necesitan la conexión a Internet para conectarse por primera vez, para descargar el software, para sincronizar la lista de exámenes, para iniciarlo y para enviar la copia. Si durante el examen hay alguna interrupción por algún motivo, pueden continuar, todo se guarda
Vamos a volver sobre este tema más adelante, pero para que queden tranquilos que pueden continuar con el examen sin inconvenientes. El día del examen específicamente se recomienda que realicen este examen en el mismo ordenador, en la misma computadora en la cual han hecho los tests que hablaba Claudina, que ya lo vamos a analizar, de prerequisitos técnicos y un test simulacro del examen real. Antes del examen, conectarse al menos 10 minutos antes. Desactivar, esto también es muy importante, todos los antivirus y el firewall porque bloquean o pueden interferir con el desarrollo de la plataforma TestWe. Van a tener que tener a mano el documento de identidad para validar identidad y el cargador de la PC para mantener siempre la máquina cargada. Vamos a ver cómo entonces abrimos, cómo descargamos TestWe. Tenemos que asegurarnos de que al momento de hacer esto la conexión a Internet sea buena. Como decíamos recién, desactivar los programas de antivirus y el firewall porque interfieren con el software. Cerrar cualquier programa o aplicación que esté en uso, por ejemplo, si están trabajando en Word o en Excel o en cualquier otro archivo, porque una vez que se abre la plataforma, bloquea lo que ustedes tienen y lo cierra. Por lo tanto, si hay algún trabajo que está en curso, lo van a perder. Entonces, cerrar lo que tengan en curso. Ustedes van a recibir un correo electrónico al correo con el cual se registraron, donde van a tener el enlace de descarga, el nombre de usuario y contraseña. Entonces, van a tener que descargar conectándose con esos datos que ustedes van a recibir en ese mail. Acá van a tener más o menos a la izquierda, tienen una reproducción de uno de los mails que ustedes van a recibir con los datos y a la derecha la plataforma TestWe donde tienen que cargar el ID de usuario y la contraseña. Fíjense que tienen el recuadro a la izquierda de recordar, eso es importante porque entonces la próxima vez que ustedes se logueen, que ingresen a la plataforma, ya van a ingresar a la sesión sin necesidad de volver a cargar los datos. Y a la derecha, en el caso de que no lo hubieran hecho y que tengan que reactivar una contraseña nueva porque la han olvidado. Esto es como en cualquier otro sistema por el cual ustedes se hayan registrado. Bueno, una vez que ingresan, la primera opción importante es cambiar el idioma, para estar sincronizados con el idioma que ustedes tienen como materno. Entonces, en la barra superior a la derecha tienen el perfil, lo despliegan y allí tienen los idiomas que pueden optar, español o portugués. Esto también aparece después en un video tutorial que vamos a ver más adelante. Bien, puede ocurrir que no haya recibido el correo electrónico con los datos. Bueno, si esto sucede, primero es verificar el mail con el cual ustedes realizaron la inscripción, de manera que tenemos que corroborar que TestWe recibió el mismo mail con el cual ustedes están tratando de loguear. Y muy importante, revisar la casilla spam o correo no deseado, porque muchísimas veces están solicitando que no han recibido los mails, el mail de bienvenida, y está en la casilla de no deseados. Una vez que verificamos esto, si aún no lo recibieron, por favor, se comunican con nosotros, allí tienen el mail cursos-desarrollo@atletismosudamericano.com. Desde cuando nosotros verificamos que ustedes no han recibido el mail, podemos reenviar un mail al mail y verificar efectivamente si hay algún error en la inscripción del mail. Pero por favor, por eso es tan importante hacerlo con tiempo suficiente, por lo menos 3 días antes, para corroborar que todo esté bien y que se puedan hacer las pruebas necesarias. Bueno, otra cuestión cuando ingresamos al examen, a la página, es sincronizar la lista de exámenes. Entonces, nos tenemos que conectar al menos 48 horas antes del examen y tratar de visualizar el examen en próximos exámenes. Si no se encuentra allí, debemos dar sincronizar, que son estas flechas verdes que están en la barra superior,
obviamente con una muy buena conexión a Internet. Entonces, si no ven el examen, tenemos que corroborar dos cuestiones. Primero, que estamos trabajando en la versión TestWe, en la plataforma TestWe y no en un navegador web. Esto también ha ocurrido muchas veces. Tienen que entrar en el icono que aparece de la descarga, que aparece en el escritorio de sus computadoras. Desde allí, entonces, y asegurándose de tener una muy buena conexión de Internet, sincronizan exámenes. Puede ocurrir que el examen aparezca como no completado, eso indica que ya están fuera de término, que se han logueado más tarde del horario del examen y han perdido la oportunidad de hacerlo. Bien, y solo esto es importante que lo recuerden, que es lo que mencionábamos anteriormente, que solo necesitan conexión a Internet para hacer esta sincronización del examen al principio, para iniciar el examen y para enviar la copia. Si se interrumpe en algún momento, ustedes pueden continuar, todo queda guardado y después tienen un tiempo, después de finalizado el examen, para volver a a conectarse a Internet para poder enviar el examen. De modo que si ocurre alguna cuestión así, quedarse tranquilo, completar el examen y luego después buscar una conexión para enviarlo. El examen de requisitos técnicos es fundamental que lo hagan. Cuando ustedes inician la primera vez, van a encontrar el examen que es un simulacro del examen real y también el de prerequisitos técnicos. Esto lo van a ver mejor después en el video, pero es muy importante que lo hagan. La primera parte es una corroboración de identidad, que simplemente van a tener que seguir algunos pasos para justamente comprobar su identidad y luego de unos segundos se abre solo un examen de prerequisitos técnicos que tiene un tutorial a la derecha y es simplemente un examen de comprensión de los elementos fundamentales de TestWe. ¿Por qué se insiste tanto que hagan este examen? Porque el formato en sí es similar al del test real, por lo tanto se van a ir familiarizando con la página, cómo funciona el sistema y fundamentalmente cuando lleguen al final, cómo enviarlo, cómo validar el examen y enviarlo. Entonces, por favor, al menos 48 horas antes, hacer este examen. Solo tendrá acceso al examen en el horario, el día previsto. Puede aparecer el examen, pero no lo van a poder abrir. Hagan clic en el horario indicado para iniciarlo. Tendrán que leer las instrucciones y las reglas y dar clic en iniciarlo. Una vez que ustedes inician el examen, tienen 3 horas para completarlo y obviamente ahí ya no pueden volver atrás. Entonces, se recomienda tener un ambiente bien iluminado, solamente el documento de identidad para justamente validarlo, que es lo que les explicaba, que tienen que tomar algunas fotografías, que lo van a ver en el video, enfocar siempre la mirada a la pantalla durante el examen y no levantarse bajo ninguna circunstancia durante el examen. Y también una recomendación adicional es que ustedes pueden navegar durante el examen en esas 3 horas, es decir, que pueden adelantar o retroceder preguntas. Entonces pueden volver sobre alguna cuestión que quedaron no satisfechos con la respuesta o no la pudieron dar en su momento, o tal vez se pueden concentrar en las preguntas que tengan mayor puntaje primero, donde tal vez seguramente requerirán más tiempo, más concentración, y después a lo mejor volver y completar las preguntas que son más simples y por lo tanto con menor puntaje. Entonces, eso ténganlo en cuenta que pueden navegar durante esas 3 horas. Los siguientes son algunos problemas que pueden surgir y es muy importante que lo tengan en cuenta y sobre todo cuáles son las soluciones posibles. Puede ocurrir que por algún motivo no vean los medios o quede la página en blanco al abrir TestWe o que el examen quede en blanco o que se detenga la computadora por alguna eventualidad durante el examen o que no se cargue el examen. En cualquiera de estos casos, se recomienda que tomen una captura de pantalla del problema, una imagen de cuál es el problema, y a partir de allí que reinicien la computadora,
nuevamente comprobando que los programas de antivirus y el firewall estén desactivados, y recién allí reiniciar nuevamente TestWe, comprobando que obviamente tengan una buena conexión de Internet. Al reiniciar, le van a pedir que dé una justificación de lo que le sucedió en más o menos 10 palabras antes de reanudar el examen. Y tienen también allí un mail en donde pueden comunicarse, enviar la captura de pantalla que han tomado y especificar cuál es el problema por el cual tuvieron que reiniciar la computadora. No es deseable que esto suceda, pero en el caso de que tengan una eventualidad así, sepan que se puede resolver de esta manera. Bueno, llegamos al final del examen y puede ocurrir que no puedan enviar la copia. Entonces, si estamos en esa instancia, tenemos que verificar algunos pasos. Primero, que estemos en la última pregunta del examen. Recuerden que les dije que se puede navegar, pueden retroceder o avanzar, y probablemente si están validando el examen sin estar en la última pregunta, el examen no se envíe. Entonces, estamos en la última pregunta, hicimos clic en el botón validar, y escribimos los números 1, 2, 3, 4 correctamente en el recuadro que aparece allí y recién ahí pulsar sí enviar. Esos son los pasos para validar el examen. El estado de la copia debería aparecer enviado en verde, pero si aparece no enviado en amarillo, bueno, lo primero, lo más importante es comprobar que tenemos una conexión a Internet estable y buena. Si no es así, pueden conectarse a un teléfono, con la conexión a Internet del teléfono, y si no, quedar en espera unos minutos hasta que puedan nuevamente conectarse a Internet y mandarlo. Si sigue apareciendo así, ahora vamos a ver qué es lo que pueden hacer para enviarlo. Y perdón, me quedó mencionar no enviado, es porque ya están fuera de tiempo, en rojo no lo pueden enviar. Pero concentrémonos en si aparece no enviado por algún otro motivo que no sea lo que ya dijimos recién, es decir, que están en la última pregunta, que dieron que sí validar, que escribieron 1, 2, 3, 4, que tienen una buena conexión a Internet. Entonces, si esto sigue ocurriendo, es decir, si siguen estando con ese problema, bueno, en el caso de que se haya cerrado la aplicación, iniciamos TestWe, vamos nuevamente al icono del perfil que teníamos en la barra superior, a la derecha, vamos a opciones, y en opciones hacemos clic en archivo, esto rojo que aparece acá a la derecha, y les va a dar la posibilidad de guardar el archivo del examen en su computadora. Y a partir de allí, enviarlo a ese mail que aparece allí, support@testwe.eu, y con una breve descripción de cuál fue el inconveniente que tuvieron al momento de enviar la copia. Esto también ténganlo a mano en caso de que suceda algo así, como para tener la resolución del problema y no desesperar. Obviamente, si el archivo es más pesado, bueno, podrán ver de qué forma lo envían a través de otras páginas de enlace. Ahí sugiere una. Bueno, por cualquier consulta, entonces, a cursos-desarrollo@atletismosudamericano.com. Ahora vamos a compartir este video, que es, como les decía, para que tengan una idea de la plataforma, cómo se abre, y llega hasta el punto, o sea, solamente la parte de la verificación de identidad, porque después lo otro, cuando llega el de prerequisitos técnicos, se bloquea, cierra todo, o sea que se cortaba la grabación. Roberto, si pudieras entonces compartir ese video, por favor. Yo tengo una pregunta, ¿ahora o más tarde? A ver, ¿sería conveniente a lo mejor terminar todo y después vemos alguna pregunta? ¿Puede Bien, ser? bien. Ok. Yo no estoy escuchando, Roberto, no sé si...
puntuajes directamente a su cuenta, como en este caso. Entonces vamos a familiarizarnos un poco. No se escucha. En donde sobre el borde superior derecho tenemos para cambiar idiomas. Damos allí, vamos a Languages Está muy bajo el sonido. y optamos por español o portugués. Cambia inmediatamente la pantalla y vamos a ver entonces los temas fundamentales de la primera pantalla. En próximos exámenes, los días previos al examen, debe figurar el examen al cual ustedes van a acceder. Si no está allí, recuerden que primero deben asegurarse de tener una conexión segura a Internet y luego dar sincronizar en estas flechitas verdes. Le damos sincronizar. Si nos aparece el examen, entonces sí comunicarse con nosotros a través del mail cursos-desarrollo@sudamericano.com. Allí, si aparece el examen, el día del examen van a poder acceder e iniciar. La primera vez que ingresen, también habrá un examen de prueba, que obviamente, como yo ya lo realicé, no lo tengo, no está hecho, pero ustedes sí lo van a poder hacer. Pero se recomienda que primero hagan estos primeros pasos que vamos a ver ahora, para familiarizarse un poco con el sistema. Donde figura test de equipo es para comprobar su conexión a Internet. Pueden iniciar la prueba y saber cómo está funcionando la recepción y el envío Internet en ese momento. Pero vayamos al de entrenamiento. Yo voy a poder acceder hasta cierto momento, porque si después lo ingreso al verdadero examen, me bloquea la grabación que estoy realizando y no puedo tener el registro. Así que vamos a acompañarnos hasta cierto punto y después les voy a indicar cómo sigue, pero no se los puedo mostrar porque ustedes saben que TestWeek bloquea los otros programas que están en funcionamiento. Entonces, antes de empezar, ustedes tienen un recordatorio sobre la derecha, sobre las reglas del examen, y pide que se aseguren de tener la cámara y el micrófono funcional, el documento de identidad, visibilidad clara y el espacio de clave. Le damos siguiente, leemos las instrucciones del profesor, le damos tilde allí que las hemos leído, seguimos, y acá hay recomendaciones nuevamente del texto. Le damos continuar, y aquí va a ir dando condiciones generales, las leo, marco, siguiente. En este caso, es la verificación del equipo que va a ser solo, fíjense que va a corroborar y va marcando, va tildando de verde, la última de sonido la tenemos que hacer solo se va a marcar el tilde verde de que está todo correcto. Le damos siguiente. Bueno, y aquí tenemos que ir haciendo la identificación personal. Entonces, nos ubicamos como sugiere a la izquierda de la pantalla, hacemos lo mismo, tomamos la foto. Siguiente. Foto del documento, también como indica allí. Lo pongo, tomo la foto, le doy siguiente, y ahora va a pedir la verificación de las orejas, de los oídos, para saber que no tenemos auriculares, mostrar bien los oídos. Si no estoy de acuerdo o no estoy satisfecha con la grabación que hice, puedo volver a grabarlo y después doy siguiente. Y ahora la verificación de la sala, siempre siguiendo el modelo que tenemos a la izquierda, iniciamos la grabación y vamos haciendo entonces la verificación que pide allí para indicar que la sala está vacía, detenemos, siguiente. Y la última de 360 también, fíjense que pide no solamente los 360 grados, sino también debajo del escritorio. Lo hacemos y suspendemos.
Está mutada, María Eugenia. Gracias. Hasta allí entonces es la primera parte de la verificación de la persona, de su identidad, y después abajo en rojo aparecía que en 5, 4, 3 segundos se abre el test de prerequisitos técnicos. Van a ver que son preguntas de comprensión sobre el uso de la plataforma. A la derecha tienen un instructivo, al principio es un video, un tutorial, y luego un instructivo sobre el cual pueden ir leyendo y marcando. Son generalmente todas preguntas con opción múltiple, pero la idea es ir familiarizándose con el sistema, cómo funciona, para ir tildando y dar siguiente y llegar hasta la última instancia en el que, como les decía anteriormente, van a tener que validar ese examen. Es decir, en la última pregunta, dar validar, marcar 1, 2, 3, 4 y enviar. Y quedar satisfecho si aparece el tilde en verde. Eso es para el prerequisito técnico. Y el que es un examen simulacro es igual, digamos, similar al que ustedes van a hacer real. Entonces, recomendamos que cuando ustedes se vayan a loguear y a hacer esta descarga de Testui, tengan el tiempo suficiente como para hacer esto, le dediquen ese tiempo y lo puedan hacer justamente porque todo esto va a hacer que estén más ayornados con el sistema para el día del examen real. Bueno, cualquier duda, consulta, lo pueden hacer a través del mail a Atletismo Sudamericano, y la otra recomendación siempre es que lo hagan con tiempo, que no esperen al día del examen para la descarga y las pruebas. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Yo, Bueno, yo, entonces, yo tenía una pregunta. A ver. claro, Geraldo. Voy a hablar en español porque muchos hablan español y Nieto está haciendo la traducción. Bien, cuando hice el test del bronce a poco tiempo, yo he tenido un problema con mi computador con el micrófono y esto me dejó continuar la prueba, tuve que cambiar de computador, en fin, problemas. En ningún momento de la prueba necesitamos usar el micrófono. Entonces mi pregunta es, en este próximo test, y tengo que cambiar de computador tal vez porque el micrófono no fue utilizado. ¿Por qué esta exigencia? Sí, o sea, supongo estos son los requisitos generales para todos los exámenes. En algunos exámenes existe la parte del examen oral, obviamente. Te recuerdo su tema que hizo la consulta, que estaba sin el micrófono, y desde allá tampoco supieron darnos indicaciones precisas de qué era lo que tenía que hacer. No, Le igual, recomen- perdón que Sí, te interrumpa, María. Primero, por dos cuestiones se necesita el micrófono. La primera y principal, por los ruidos de fondo, capta el sonido, el micrófono. La ausencia de micrófono no nos permite a nosotros escuchar el sonido ambiente. Y en la marcha, la tercera parte del examen, planteada para las distintas oportunidades, es un examen de respuestas. Las respuestas son orales, no escritas. Así que son dos motivos para los cuales ustedes tienen que tener el micrófono. El principal, se escuchan ruidos de fondo, porque si no hubiéramos micrófono, siento a alguien que sepa, Giovanni, por ejemplo, y lo pongo a hacer que me cante el examen. Y en el caso especial de la marcha, justamente nosotros tenemos que responder preguntas que tienen una validación particular en el... Perdón que interrumpí, pero bueno, no, justamente no, era para dar una perfecto, contestación. No, gracias. perfecto. Quedó claro. Muy bien, gracias. Voy a cambiar de De computador. computadora, sí, sí. Gracias, gracias. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porfa, Sí, ahora el hola, momento. Sí. Diga, Manuel. buenas. Vale. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Tengo un par de consultas. Primero, a mí no me ha llegado el correo. No sé si es... yo he usado la aplicación antes. ¿El correo es solo para la primera vez que se usa o ahora también debería llegar el correo? Si no, le escribo
un mensajito para informar que no me ha llegado. Ocurre, ¿ya tiene hecha la descarga del test suite? Para exámenes anteriores. Anteriores, claro. Entonces, si recuerda la contraseña y demás, puede funcionar con esa misma descarga. A algunas personas todavía no les ha llegado el mail porque según lo que nos indicaron la última comunicación que tuvimos, es que todavía no han cargado al sistema las nuevas personas. Entonces, sí, los que ya tenían la plataforma anteriormente cuentan con eso. Los demás todavía no han recibido el mail. Perfecto. Pero si es el mismo mail, está todo ok. Ya, y la otra consulta es que usted menciona que para enviar hay que llegar a la última pregunta. Sí. Y el tiempo de la prueba incluye el envío, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 horas, debo enviarlo dentro de las 2 horas. ¿Qué pasa si se me acaba el tiempo y no llegué a la última pregunta? Nosotros consultamos eso, nos dijeron que todo se guarda, pero ahí se cierra, digamos, es decir, cuando cierre el tiempo no va a tener oportunidad de continuar con el examen, sí de enviarlo, ¿sí? Ya, entonces de precaución, ¿uno considera 2, 3 minutos antes del cierre para el envío? Perfecto. Siempre es lo mejor, sí. Ok, gracias. Manuel, lo que se pasó en el último examen es que se cerró el examen, entonces usted está guardado lo que respondió, entonces usted se puede enviar. Ajá, ¿Está bien? perfecto. Y porfa, Manuel, mira si tiene acceso al simulado, al preteste de la parte de la marcha en la Voy a revisar. plataforma. Sí, no he ¿Está entrado bien? hace tiempo a la plataforma, así que voy a revisar. Gracias. Claro. ¿Más alguna pregunta? Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, porfa, me envía un mensaje. Iré a poner acá mi número en el chat. Pueden enviarme alguna mensaje que agregamos del WhatsApp. Y después de mañana, nosotros tenemos más 1 hora juntos en la sesión 2 de este seminario. Tenemos 2 temas que están en el quizzes que enviamos por WhatsApp. Pedimos porfa que respondan, miren las cuestiones, estudien porque es muy importante. Son simples las cuestiones, pero muy importantes. Y empezaremos a las 4:30 hora Buenos Aires, en la misma hora que en São Paulo para los brasileños. ¿Está bien? Vasco, ¿quieres hablar más algo? No. Está bien. Tranquilo. Está bien. Gracias, María Eugenia. Mantenemos Gracias a ustedes. contacto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos después de la Nos vemos. mañana. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Hasta el Nilce. miércoles. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Gracias, Chao. Guille. No, por favor. Gracias, Roberto. Chao, chao.